Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando para vocês qual seria o conteúdo que vocês mais gostariam de ver no próximo vídeo. Dentre as opções eram um cluster de Proxmox ou uma máquina de desenvolvimento Arch Linux. E por muito pouco, o Arch Linux ganhou do cluster de Proxmox. Então esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês a instalação de uma máquina virtual Arch Linux, bem como a execução da minha playbook, que parametriza totalmente a minha máquina, instalando todos os pacotes e deixando ela pronta para desenvolvimento. Isso é o que eu estou utilizando hoje no meu trabalho. Eu tenho uma máquina virtual rodando num Proxmox, na qual eu conecto e faço todo o meu desenvolvimento nela. Aqui na minha casa eu estava utilizando até pouco tempo um Raspberry Pi, mas eu estou ainda estudando se eu devo fazer isso também, porque tenho gostado bastante do Arch Linux. Porém, para quem queria ver aí sobre Proxmox, isso não quer dizer que eu não vá fazer também o vídeo sobre o cluster de Proxmox. Inclusive, vamos utilizar o Proxmox que eu configurei no vídeo anterior. Se você ainda não viu o vídeo do Proxmox, eu vou deixar aparecendo um card aqui em cima, é só você clicar e ir para o vídeo do Proxmox, onde a gente faz a instalação e configuração, mas você pode utilizar aí qualquer sistema de virtualização que você quiser, ou até mesmo um notebook que você tenha. E para começar, eu vou lá para o meu Proxmox, tá? Como vocês podem ver aqui, eu tô com o meu Proxmox instalado, tudo configurado. Nós vamos passar aqui pelo passo a passo no Proxmox, mas você pode utilizar o VirtualBox ou, como eu disse antes, até mesmo um notebook que você tenha. E o que eu preciso aqui para começar é a imagem do Arch Linux. Para isso eu vou abrir aqui uma nova aba, vamos digitar aqui Arch Linux Download. E aí vamos clicar aqui no primeiro link, logo aqui embaixo vamos procurar os mirrors, vou clicar aqui no primeiro, tá? Se você quiser procurar um mirror que fique mais próximo aí do país que você mora, você pode procurar aqui, tem os mirrors do Brasil, tem os mirrors, no meu caso, da Holanda. Eu vou baixar diretamente aqui do primeiro, e aí eu vou pegar essa opção aqui, a primeira opção, Arch Linux 2024-0801 x8664. No caso, essa é a versão atual da imagem de instalação do Arch Linux. Então vou copiar aqui o link, no meu Proxmox vou clicar aqui no local, em ISO Images eu vou fazer aqui um download da URL, colando a URL do meu Arch Linux e clicando aqui em Carry URL. Isso vai fazer com que ele verifique aí o nome do arquivo e o tamanho do download. Vou clicar aqui em Download e vou deixar esse download sendo executado. Como vocês podem ver, eu tinha aqui já uma outra imagem do Arch Linux, né? Um Arch Linux x8664. Essa imagem foi baixada no dia 31/7. Então, como tem uma imagem mais nova, eu decidi aí baixar essa imagem. Posso clicar aqui para ver o status dele, né? Tá terminando aqui. Terminou agora. Se eu clicar aqui em uma outra opção e voltar, a imagem já vai estar aqui disponível. Então eu posso pegar aqui e basicamente criar minha máquina virtual. Como é que eu faço isso? Ligo aqui em Create VM, vou deixar o ID dela como 100, vou dar o nome dela de arch-dev-machine, vou avançar aqui. No próximo passo do sistema operacional, vou selecionar aqui o Arch Linux que eu acabei de baixar, vou avançar novamente. No sistema, eu vou habilitar a opção do QEMU Agent. Nos discos, eu vou deixar aqui um disco de 50 GB, eu acho que eu não preciso mais do que isso para fazer essa máquina de desenvolvimento. Você pode colocar a quantidade de disco que você acha que precisa. Para minha utilização, 50 GB é mais do que o bastante. Cores aqui eu vou deixar 4 cores, porque essa minha máquina ela tem 4 cores, tem um processador com 4 núcleos, então vou utilizar todos eles. E de memória RAM aqui, eu vou deixar 12.288, se eu não me engano e meus cálculos estão corretos, isso é o equivalente a 12 GB de RAM. Você não precisa de 12 GB de RAM, qualquer coisa acima de 8 GB já é mais do que o bastante. Lógico que se você for rodar coisas mais pesadas na máquina, você vai precisar de mais memória. Mas eu vou deixar 12 GB aqui porque para mim vai ser mais do que o bastante para o que eu preciso fazer. Em rede, eu vou deixar a rede como padrão aqui, não vou alterar nada. Vou avançar aqui e vou colocar aqui iniciar assim que criada. Então, alguns segundos depois, a gente vai ver que a minha máquina vai estar criada aqui. Clicando nela e vindo em console, a gente vai ver que já estou aqui na tela de instalação do Arch Linux. Vou diminuir aqui a tela de tasks e cluster log, só para a gente ter uma telinha um pouco maior aqui. Beleza? Vou diminuir isso daqui também, porque não é muito necessário, para a gente ver se consegue um pouco mais de espaço aqui. Acho que está ótimo. E aí, o processo de instalação é bem simples. Antigamente existia apenas uma maneira de instalar o Arch Linux. Só que agora existe um binário chamado Arch Install que faz com que tudo isso seja muito mais fácil. Guardando agora só o sistema iniciar, e assim que ele iniciar nós podemos fazer aí algumas configurações. Uma coisa importante a dizer é que nós podemos tanto fazer a instalação direto aqui no console ou podemos conectar via SSH para fazer através de um terminal. No meu caso, eu vou habilitar aqui a opção de SSH, vou configurar assim e vou mostrar para vocês como faz, só porque, como vocês podem ver, a tela do Proxmox ela consome bastante aí da tela e as letras vão ficar menores. Então eu fazendo no terminal vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então aqui o meu Arch Linux iniciou, eu preciso, para conectar via SSH, de uma simples coisa, alterar a senha do usuário root, tá? Então eu posso digitar aqui pswd root, vou digitar a senha aqui como, não sei, QWEASD, tanto faz, QWEASD de novo, acho que eu digitei errado, vamos lá de novo então, pswd, QWEASD, QWEASD, você pode botar qualquer senha, porque essa senha não vai ser a senha do root mesmo, é só pra gente configurar, e para garantir que tá tudo certo, eu posso dar um systemctl status no sshd, e aí nós vamos ver que o sshd tá habilitado aqui, tá tudo correto. Então o que a gente pode fazer agora? É simples, já que eu tenho SSH
configurado nessa máquina, eu posso basicamente agora executar o SSH do meu terminal e conectar nela. Para isso eu vou precisar do IP. Então posso dar um IP -CA aqui e ele vai mostrar para mim que essa máquina pegou o IP 192.168.10.161. Então indo agora para o meu terminal, posso executar aqui ssh root @192.168.10.161. Vai perguntar aqui se eu confio no fingerprint, eu vou colocar yes e aí eu vou digitar a senha que eu coloquei lá, que no caso é QWE-ASD. Uma coisa muito importante, pessoal, eu estou utilizando aqui um terminal chamado Ghost. Ele é um terminal desenvolvido aí pelo Michio Hashimoto, que é um dos criadores da HashiCorp. E no dia atual, não é todo mundo que tem acesso a esse terminal. Então esse terminal ainda está em beta. Você precisa entrar no Discord deles, pedir acesso, aguardar uma lista e aí você vai ter acesso a ele. Eu posso depois trazer até inclusive um vídeo sobre isso, mas eu estou gostando muito desse terminal e ele é um terminal super rápido. Mas por que eu quero falar do Ghost agora? Porque se eu tentar digitar algo aqui no meu Arch Linux, por exemplo, vamos colocar aqui um IP -CA, e aí eu tentar apagar, vocês vão ver que em vez do caractere ser apagado, ele está indo um caractere para frente. Isso dá-se porque quando você faz uma conexão SSH, é enviado uma informação do terminal para sua sessão SSH e ele tenta fazer um match, né? Ele tenta garantir aí que o terminal que você está executando é o mesmo terminal que você tem na sua máquina. Então se eu der aqui um echo na variável env, na verdade, desculpa, echo na variável, esse é o problema agora que nós temos, né? Echo na variável, mais uma vez, echo na variável term. Pronto, agora eu consegui. Vocês viram, eu não estou conseguindo apagar os dados, né? Ele vai passar aqui o terminal como xterm ghost. Para corrigir isso é simples, pessoal. Só rodar um export term igual a Linux, tá bom? E aí, executando isso agora, eu consigo apagar e fazer tudo mais aqui no meu terminal. Se você estiver utilizando um terminal nativo Linux, provavelmente você não vai precisar disso, mas eu acho que é uma informação interessante aí de vocês saberem. E agora que eu tenho o terminal aqui, configurado, tudo certo, eu posso executar um comando simples, que é o arch install. Tá? Eu vou até aumentar um pouquinho a fonte aqui. Pronto, tem aqui a minha fonte um pouco maior. E aí eu posso executar o comando arch install. E aí esse arch install ele vai abrir basicamente aí uma interface para a gente poder fazer a instalação do nosso arch. No caso, mesmo tendo baixado uma versão mais atual, ele apareceu ali que ele tem uma versão atualizada do arch install que ele vai fazer o download. E aí agora é muito simples, pessoal. Graças a esse modo de instalação, você não precisa fazer tudo aquilo mais manual que antigamente você precisava para ter um Arch Linux, trazendo ele aí fazendo com que ele seja muito mais acessível, né? Então aqui o primeiro passo é o arch install, né? A gente pode escolher a língua. Eu vou deixar em inglês. Ele vai perguntar aqui se você quer alterar os mirrors. Eu não vou alterar, vou deixar isso aqui mesmo, mas você pode alterar a região do mirror, dizendo aqui da onde você quer baixar os pacotes. Na verdade, eu vou fazer isso sim. Temos aqui um de Netherlands, da Holanda. Temos. Vou deixar marcado aqui. Vocês podem marcar aí do Brasil. Isso vai fazer com que os pacotes sejam baixados de maneira mais fácil, né? Você pode digitar aqui também o barra, como está mostrando ali embaixo, e pesquisar, por exemplo, por Brasil, para selecionar ele. No meu caso, eu estou colocando Netherlands, porque eu moro em Amsterdã, e aí para mim vai ser mais rápido o download. Beleza? Tudo certinho. É só dar aqui um Enter. Vou voltar aqui agora. Estou utilizando aqui o mirror da Holanda. Os locais eu não vou alterar, tá tudo configurado certinho aqui, o layout do meu teclado. Tá? A configuração do disco, muito legal também, pessoal. Tem agora um processo de particionamento direto aqui. Ou seja, você não precisa mais executar o fdisk e tudo mais. Então vou clicar aqui em particionamento. Vou utilizar ali a primeira opção para utilizar um best effort layout, ou seja, um layout de melhor esforço, né? Vou selecionar aqui o disco, que é o disco do QEMU, com espaço. Vou deixar em BTRFS. Você pode escolher a XT4 também, vai do seu gosto. Eu estou utilizando o BTRFS, estou gostando. Vai perguntar se você quer utilizar subvolumes com uma estrutura default. Eu vou marcar aqui yes também. Vai perguntar se você quer utilizar compressão ou desabilitar copy on write. Eu vou colocar aqui utilizar compressão. Vou deixar aqui o particionamento ok. Se nós virmos aqui em cima, ele tem aqui mostrando todo o particionamento. Então ele vai criar aqui um ponto de montagem no barra home, o var log, var cache, pacman, pkg e o snapshots. E aqui está o tamanho das partições e as configurações. Poderia também utilizar LVM. Não vou fazer isso, vou utilizar ali só o particionamento. Bootloader eu vou deixar no Grub. Ele tem uma opção aqui de usar esse Limine também. Não o conheço, então não vou utilizá-lo. Hostname da máquina eu vou alterar aqui para Arch Dev Machine. Pode colocar qualquer nome que vocês quiserem. Normalmente eu pego nomes de músicas do Zelda de Nintendo 64, Ocarina of Time. A minha máquina, por exemplo, ela chama Serenade por conta do Serenade of Water, né? Inclusive, eu tô pensando em reinstalar ela. Acho que eu vou tirar o Ubuntu dela e colocar o Arch, porque eu tô gostando bastante. Voltando aqui, tem a opção de senha de root, tá? Vou digitar aqui uma senha pro usuário root. Vou repetir a senha pro usuário root. Tá? Ele vai configurar essa senha. Em User Account, eu vou adicionar um usuário. Esse usuário vai ser Caio Delgado. No meu caso, você pode colocar o nome de vocês aí. Ele vai pedir a senha do usuário. Vou colocar aqui a senha. Vou repetir a senha. E aí pergunta se meu usuário deve ser um super user, ou seja, poder executar sudo aí. Vou colocar sim. Vou selecionar aqui Confirm and Exit. Depois disso, ele tem a parte de Profile. Aqui na parte de Profile, você pode escolher o tipo da máquina. Se ela é desktop, ou seja, ele vai instalar esses pacotes aqui pra gente. Se ela é minimal, ou seja, não vai instalar nada. Se ela é server, se ela é Xorg, ou seja, vai instalar o Xorg server. Eu não
não vou selecionar nada, vou só apertar ESC, tá bom? Porque como eu tenho minha playbook que eu vou mostrar pra vocês, ela já faz tudo isso. Então voltando aqui, nada selecionado. Servidor de áudio, pessoal. Como essa é uma máquina de desenvolvimento, tanto faz aqui, eu posso deixar sem driver de áudio. Ultimamente eu tenho ido para a opção de Pipewire, acho que ela funciona bem, tenho gostado, então eu vou selecionar aqui o Pipewire. Lembrando que se você for utilizar sem interface gráfica, você não precisa de servidor de áudio, até porque você não vai ter nada conectado nela. Pacotes adicionais, eu vou adicionar aqui alguns pacotes, entre eles vou colocar o OpenSSH, vou colocar o Git e vou deixar aqui também o Python. Eu preciso colocar o Python? Não tenho certeza se eu preciso colocar o Python ou o Python 3, vamos ver aqui, tá? Ele vai tentar verificar, verificou, beleza, então ele está configurando aqui os pacotes extras, está adicionando o OpenSSH, o Git e o Python, são os pacotes que eu preciso para poder executar aí a minha playbook. Configuração de rede, muito importante, pessoal. Está dizendo que está não configurado. Recomendo muito que vocês venham aqui e selecionem, usem o Network Manager, porque se você não tiver nada disso, quer dizer que você vai terminar com uma instalação do Arch Linux sem nenhuma configuração, ou seja, crua, e aí o problema todo é que você vai ter que configurar o IP na mão, e não é tão simples assim como utilizando o Network Manager. Então eu gosto de selecionar aqui o Network Manager, até porque eu vou utilizar ele. Time Zone. Vocês podem selecionar aí da região de vocês, tá? Se você estiver no Brasil, vocês vão utilizar aí América/São Paulo ou América/Brasília, se eu não me engano. Não temos Brasília, temos alguns outros, então selecione aí com relação ao lugar que você se encontra. No meu caso, eu estou em Amsterdã, então tenho Europe Amsterdã, digitando barra de novo para filtrar. E aí ele pergunta aqui se você quer salvar a configuração, se você quer instalar. Eu vou colocar instalar, beleza? Vamos dar Enter. E aí, dependendo da sua máquina, esse processo pode levar um tempo maior ou não. Na minha, dá cerca de 10 a 15 minutos. Eu vou aguardar aqui e a gente vai voltar quando o processo estiver concluído. Pronto, pessoal, a instalação terminou aqui e agora ele pergunta se você quer fazer um chroot para instalação, tá? Chroot, para quem não conhece, é o mesmo processo utilizado para containers, onde você basicamente troca o root, ou seja, o barra do seu file system, e aí é como se você estivesse dentro de um sistema totalmente diferente. O que isso daqui vai fazer é, ele vai dentro do instalador, cair dentro da instalação para que a gente possa fazer qualquer tipo de ajuste que nós gostaríamos, tá? Então vou colocar aqui yes, estou aqui dentro da minha instalação já do Arch Linux, e aí aqui dentro eu posso fazer uma série de outras coisas, né? Como por exemplo, eu posso dar um pacman -q e colocar aqui OpenSSH, e aí ele me mostra que esse pacote foi instalado corretamente. Posso fazer a mesma coisa com Python e posso fazer a mesma coisa com o Git. Então está dizendo aí que os pacotes estão instalados da maneira correta. Posso executar um git -version para garantir que está tudo certo. Posso executar aqui também um Python -version. Isso quer dizer que tudo foi instalado da maneira correta. Tudo certo, tudo beleza. Para sair agora eu posso digitar um exit, posso digitar aqui um reboot. E o reboot vai fazer o restart da minha máquina. Uma coisa interessante, pessoal, como no meu terminal eu tenho configurado aqui, ele mostrou aqui para vocês que todo o processo de entrar na máquina até instalar levou 13 minutos. Isso conta do momento que eu fiz SSH até a conclusão da instalação. Se eu quiser voltar aqui agora para o meu Proxmox, a gente vai ver que a máquina já reiniciou. Uma coisa interessante, pessoal, que se eu for aqui no Summary, vocês vão ver que o IP não está ainda mostrando aqui na máquina, porque eu não tenho o QEMU Guest Agent instalado ainda. Então eu posso vir aqui no meu console, posso logar aqui com o meu usuário, tá? O usuário que a gente criou. Vou digitar aqui a senha dele. E aí aqui eu posso fazer o seguinte, pessoal, verificar se o meu SSH está iniciado, né? Dom systemctl status sshd. E vocês vão ver que ele não está habilitado. Então eu vou dar um sudo systemctl enable sshd. Vou digitar aqui a minha senha. E vou dar também um sudo systemctl start no sshd. Porque aí eu consigo acessar a máquina. Vou ver aqui se por acaso ela não mudou o IP, porque eu estou utilizando DHCP, provavelmente não. IP-CA, tá lá, 192.168.10.161, tudo certo. Então, pessoal, quer dizer que está tudo correto agora e eu posso fazer os próximos passos da máquina. Esses próximos passos, pessoal, você pode fazer tanto via SSH, quanto por esse terminal, quanto executando numa máquina remota, tá bom? Eu vou executar aqui no meu Mac para fazer direto a instalação remota. Então, voltando lá para o nosso terminal, eu preciso de fazer mais duas coisinhas. No terminal, eu vou fazer o seguinte. Se eu acessar novamente, se eu der um SSH de novo, utilizando o usuário que eu criei, vocês vão ver que eu vou ter um pequeno erro, que é o seguinte. A identificação do host modificou. Por conta lá dessa instalação que a gente fez, o fingerprint dessa máquina é diferente. E para resolver isso é simples. Eu posso ir lá no users Caio Delgado SSH non hosts, posso colar isso aqui, vou tirar aqui esses dois pontos, e a linha que eu preciso acessar é a linha 9. Então vou dar um +9 aqui, ele vai cair direto aqui na máquina certinha para mim, que é a 192.168.10.161. Posso deletar aqui essas linhas com esse IP e aí eu posso salvar e sair. Isso quer dizer que da próxima vez que eu der um SSH na máquina, ele vai funcionar corretamente. Se eu der um yes aqui, posso digitar a minha senha e aí eu já estou na máquina virtual. Uma outra coisa interessante de se fazer que vai salvar muito a nossa vida é, se eu sair aqui da máquina e eu tentar dar um SSH, vocês vão ver que ela vai pedir para mim a senha. Eu não quero que isso seja feito. Eu utilizo aqui uma YubiKey. E aí essa YubiKey é um hardware que nele eu gero uma chave privada. Eu tenho a minha chave privada e chave pública nesse hardware e eu quero transferir a chave pública para essa máquina.
máquina. Se eu der aqui um ssh-add--l, vocês vão ver aqui que eu tenho essa chave pública aqui configurada no meu SSH Agent. E aí eu quero transferir essa chave para eu poder conectar nessa máquina. Isso é feito da seguinte maneira. Eu posso dar um ssh-copy-id, o meu usuário e o IP da máquina. Ele vai pedir a minha senha, vou digitar aqui a minha senha e ele vai instalar essa chave SSH na máquina, dizendo aqui que está com sucesso. Se eu der um SSH agora nessa máquina, vocês vão ver que ele não vai pedir mais senha. Isso é porque se eu ver lá no meu home /.ssh/authorized keys, vocês vão ver que essa minha chave pública está configurada aqui. Vou sair aqui novamente. Isso é tudo que eu precisava para acessar diretamente a máquina, tá? Vou dar um exit aqui. Uma outra coisa que é interessante fazer, pessoal, a gente pode criar um arquivo na home da nossa máquina, .ssh/config, e nesse arquivo a gente pode criar algumas configurações que podem nos ajudar a acessar esse tipo de máquina. Pessoal, como vocês viram, eu estava acessando ela por IP. Eu não tenho uma entrada DNS nela ainda, porque eu não configurei no meu servidor DNS e eu não quero fazer esse tipo de configuração para esse vídeo. Eu acho que isso é um assunto para um outro vídeo. Então, nesse arquivo, eu posso digitar o seguinte, host, e dou o nome para o host, que vai ser arcdevmachine. E aí aqui eu coloco o hostname, e o hostname vai ser o IP da máquina, que no meu caso é o 92.168.10.161. Vou dar mais uma opção aqui chamada Forward Agent. Vou colocar yes. É basicamente para poder conectar aí nessa máquina. O SSH Agent que está executando na minha máquina, ele vai ser encaminhado para a máquina remota. Ou seja, é como se eu estivesse na máquina remota com a mesma chave privada que está na minha máquina, mesmo sem a máquina remota ter essa chave. Eu utilizo muito isso porque eu acesso diversos servidores e eu uso a minha máquina de desenvolvimento como máquina ponte. Então eu gosto de deixar essa opção configurada. Outra coisa que eu vou fazer, como vocês viram, já que eu estou utilizando o Ghost e não é todo mundo que tem acesso a esse terminal, eu posso configurar aqui a variável de ambiente do terminal para ser encaminhado, para ele não dar aqueles erros, para não poder apagar e tudo mais. Então o que eu posso fazer aqui é configurar o setEnv, que isso vai setar uma variável de ambiente, a variável é term, e aí eu posso escrever Linux, por exemplo. E aí, toda vez que eu acessar, eu não preciso dar aquele export, por exemplo. A outra solução seria instalar o Ghost na máquina remota. No meu caso, eu instalo, mas acredito que 90% de vocês não vai ter acesso a esse terminal ainda. Se você utilizar, por exemplo, Kit ou Alacrity, você pode colocar xterm Kit, por exemplo, ou xterm Alacrity, que também vai funcionar. Na verdade, em vez de deixar Linux, eu vou utilizar xterm 256 color. Isso é basicamente um formato de terminal que vai me dar também um prompt colorido. Vou deixar isso daqui, vou salvar isso aqui. E uma outra configuração que eu posso fazer aqui, caso o nome do meu usuário seja diferente, é colocar o campo user aqui, colocar Caio Delgado, que no caso é o meu usuário. Isso vai fazer com que eu possa dar só SSH na máquina e ele utilize o usuário certo. No meu caso aqui, se eu colocar um RuEMI, vocês vão ver que o meu usuário já chama Caio Delgado, então não precisaria disso. Mas vamos supor que você tem usuários com nomes diferentes. Fazendo isso, você consegue dar só um SSH na máquina, no meu caso, arcdevmachine, e aí ele passaria o usuário correto para a máquina com tudo certinho, beleza? Se eu der um IP-CA aqui, vocês vão ver que meu terminal está colorido e tá tudo certo. Então, essas são as configurações que a gente precisava fazer na máquina. E aí agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisinha que a gente vai utilizar para configurar e deixar tudo pronto pra gente, beleza? Se eu voltar lá no meu navegador, eu posso abrir aqui o github.com/caiodelgadonew, que é o meu GitHub. Se eu for lá em repositórios, a gente vai ver que no repositórios eu tenho esse Ansible Arch Linux, tá? E esse repositório aqui, eu tô atualizando constantemente. Não pode ser que dependendo de quando você acessar isso, esse repositório tenha mais ou menos programas do que tem nele atualmente. Então, clicando nele aqui, esse repositório é basicamente uma playbook que configura toda a minha máquina virtual, ou até mesmo o meu computador, como eu falei para vocês, eu quero instalar aí o Arch Linux nele. Então aqui o que a gente precisa fazer é garantir que esses pacotes estão instalados aqui, tá? O Git, o OpenSSH e o Python 3. Eu vou até alterar isso, na verdade não é o Python 3, é o Python. Então provavelmente quando você acessar esse repositório, isso daqui já vai estar correto. E aí eu preciso habilitar e iniciar o SSH. E eu falo aqui também nas variáveis de ambiente o que você precisa verificar para executar isso. Então pessoal, eu vou copiar isso daqui, vou vir aqui em Code, vou clicar aqui em copiar, beleza? Vou lá para o meu terminal, voltando aqui para o nosso terminal, vou executar aqui um git clone nesse terminal, tá pessoal? Então agora a gente vai utilizar o Ansible para poder configurar a nossa máquina. Ele vai parametrizar tudo, instalar tudo que eu preciso, e aí no meu caso aqui ele tá levando cerca de 20 minutos por conta da conexão e da configuração da máquina, e aí ele vai pegar e vai configurar a sua máquina e deixar ela pronta para você poder trabalhar. Se você não viu ainda ou não sabe como o Ansible funciona, eu vou deixar um card aparecendo, vai estar aparecendo aqui em cima, e aí vai trazer vocês para o vídeo do Ansible 101, e vou deixar também o vídeo do Ansible Workstation, que era a minha playbook antiga para parametrizar o meu Ubuntu. Eu não vou cobrir aqui como o Ansible funciona, porque já tem um vídeo no canal sobre isso. Então se você tiver curiosidade, clica, vai lá, assiste esse vídeo. Inclusive é um dos vídeos, se eu não me engano, mais assistidos do canal. Correm lá que ele ainda tá com conteúdo bem atualizado. Então vou entrar aqui agora nesse repositório que eu baixei, que é o Ansible Arch Linux. E aqui dentro desse repositório, pessoal, tem alguns arquivos, tá? E como eu tô utilizando
utilizando o Neovim, eu não estou mais utilizando o VS Code, né? Eu estou utilizando totalmente o workflow em terminal. Eu vou acessar aqui o inventory.yaml para mostrar para vocês uma coisa muito importante, tá? Eu tenho aqui diversas máquinas. Você precisa ajustar isso daqui de acordo com a configuração da máquina que você criou. No meu caso, eu tenho aqui no grupo YouTube, eu tenho as variáveis já configuradas e tenho o host chamado ArcDevMachine, ou seja, eu não preciso fazer mais nada que tá tudo certo. Essas variáveis, pessoal, vocês precisam alterar, tá bom? Você precisa colocar aqui o seu git name, que vai ser a mesma coisa do seu git config global username, o seu git email, que é o seu git config global user email. Se for uma máquina virtual, você pode colocar a opção virtual machine true, que ela vai instalar e vai blindar também o QEMU Agent. Como eu tenho uma máquina virtual rodando no meu servidor do trabalho, outras pessoas conseguiriam acessar ela pelo console do Proxmox, e isso não é algo que eu queira, porque eu tenho informações confidenciais da minha posição no trabalho. Então o que eu faço é, eu configuro ele e blindo para algumas ações não serem executadas, como por exemplo, alterar a senha do meu usuário, ou então acessar diretamente a máquina, né? O disco também está criptografado no caso lá da máquina do meu trabalho. O Desktop Environment aqui você pode colocar como true ou false, a diferença é que ele vai instalar aí o i3, vai instalar o GNOME, vai instalar o GDM, vai instalar algumas aplicações como Flameshot, Polybar, uLauncher, uma série de aplicações que eu uso. No caso dessa máquina virtual, eu deveria ter deixado como false, eu vou deixar como true só para mostrar para vocês, mas se você deixar como false, ele não vai instalar alguns pacotes. E o Ghost Install, isso daqui eu deixei também uma variável, porque não é todo mundo que vai ter acesso. Se você não tiver acesso ao repositório do Ghost e você deixar isso como true, você não vai conseguir instalar. Eu deixo ele como false. Mostrando aqui também, pessoal, dentro do meu roles, eu tenho aqui em Arch Linux, em tasks, a task chamada main. E essa task main aqui tem basicamente tudo que vai ser instalado. Então ele vai instalar os pacotes do EA, vai configurar o meu Git, vai instalar os meus pacotes, vai instalar o software da HashiCorp, que é para mim quase tudo da HashiCorp que eu uso no trabalho atualmente. Eu utilizo o Vault, o Terraform, o Consul e Nomad. Vai configurar aqui os meus .files. Se você não viu sobre os .files, tem também um vídeo sobre isso. Vou deixar aparecendo no card aqui em cima. Vai instalar aqui o tema do Katputin, que é o tema que eu mais gosto e estou utilizando atualmente. Vai configurar o meu Tmux. Se você também não sabe sobre Tmux, eu vou deixar também um card aparecendo aqui em cima. Tem um vídeo falando sobre isso. Vou configurar aqui o meu ZSH. Vou fazer o sync dos plugins do NVim, porque quando você inicia o NVim, ele tem que fazer o download de alguns plugins. Vou configurar o SSH Banner. Caso você queira colocar um banner de SSH para quando você entrar na máquina, tá? Por padrão é falso. No meu caso também eu estou deixando como falso, mas eu deixei essa opção porque eu acho interessante. Vou fazer aqui a instalação e a configuração do QEMU Agent. E caso seja uma máquina que precise, eu vou configurar aqui o meu Desktop Environment. Eu recomendo, pessoal, que vocês naveguem entre esses arquivos aqui para vocês verem e entenderem tudo que está acontecendo, tá bom? Mas o arquivo mais importante aqui que vocês precisam ver é esse arquivo vars main, tá? Nesse arquivo vars main eu tenho aqui todos os pacotes que eu estou instalando aqui em cada passo, né? No caso aqui eu tenho os desktop packages, que são as utilidades de Bluetooth, o Dmenu, o Firefox, Flameshot, o GNOME, o i3, o PIC, o Polybar, o VirtualBox e o Xorg. Tem aqui os pacotes que eu estou instalando aqui da HashiCorp também. Não estou instalando Terraform, estou instalando TFEnv porque eu gosto muito dele para gerenciar diversas versões. Tem os pacotes padrões que eu preciso aqui garantir do Pacman. E depois eu tenho os pacotes que eu instalo aqui com o EA, que são diversos pacotes. Tem muito pacote legal aqui, tá, pessoal? Recomendo que vocês deem uma olhada nisso. Não vou navegar entre todos esses pacotes, mas tem muita coisa interessante aqui. Vou pegar aqui, vou só sair com o Q exclamação, que é a exclamação, quit all. E aí o que eu preciso fazer agora é simples, pessoal. Eu executo aqui o comando Ansible Playbook, archlinux.yaml. Vou dar aqui um menos limit para limitar a executar apenas a minha ArcDevMachine. E aí uma outra coisa que eu preciso rodar aqui, como vocês podem ver, já está até sugerindo, é o ask become pass. Na primeira vez que você executa essa playbook, precisa disso, porque o seu usuário ele vai pedir a senha quando executar o sudo. Então eu vou pegar isso daqui, vou só limpar a tela aqui e vou, na verdade, eu vou colocar mais um comando aqui no início. Eu vou executar o comando time aqui. Vocês não precisam colocar esse time, mas eu vou colocar só para a gente ver no final da execução quanto tempo levou aí essa instalação. Vou dar um enter aqui, ele vai pedir o meu become password. Vou digitar aqui o meu become password e aí a gente volta aí em cerca de 15 a 18 minutinhos. Eu não vou deixar vocês esperando esses 15 a 18 minutos. Eu vou simplesmente cortar o vídeo e aí com a mágica da edição vocês já vão estar no processo que finalizou isso daí, beleza? Antes de terminar aqui, pessoal, tem um detalhe que eu acabei esquecendo de falar que eu achei interessante, porque vocês podem acabar achando que tá travada a playbook. Tem alguns pacotes que, como a gente está utilizando o AOR, que é o repositório do Arch Linux, ele vai baixar aí um repositório do Git, vai compilar esse pacote, então demora um pouco, tá? Por exemplo, o pacote do TFEnv, se eu não me engano, que é o pacote que está instalando agora. Tem outro pacote aqui também, aqui em cima, que foi o AWS Cleave V2, tá? Que é a CLI da AWS. Ele também baixa e compila. Então existem alguns pacotes aí que eles vão demorar um pouco mesmo, isso é esperado. Na verdade era o Terraform Docs que ele estava compilando, viu? Caso esteja aí parado, fiquem tranquilos. Não quer dizer que ele está travado, quer dizer que ele está fazendo coisas aí por trás disso. Então vou parar agora de verdade e voltar aí quando terminar a instalação. Pronto, pessoal, com a mágica da edição a gente volta aqui e como vocês podem ver, ele levou aí 15 minutos no total. Isso quer dizer que
Dentre o período da instalação, que foram mais ou menos aí uns 12 minutos, até o período da conclusão, ou seja, mais 15 minutos, em meia hora eu tenho minha máquina configurada e eu não preciso me preocupar com praticamente mais nada, a não ser como logar aí, por exemplo, na minha conta Google e no meu e-mail, por exemplo. Uma coisa legal, pessoal, que eu vou mostrar para vocês é, se eu voltar lá no meu navegador e for lá no meu Proxmox, vocês vão ver que a tela do meu Arch Linux automaticamente já está iniciada aí com um ambiente desktop. E clicando aqui, vou até tirar minha câmera aqui por um segundinho para vocês verem, tem essa opção aqui também da engrenagem. E nessa engrenagem aqui você pode selecionar entre o GNOME ou o i3, tá? E aí você selecionando cada um dos dois, ele vai executar aí de uma maneira diferente. Eu tô deixando com essas duas interfaces habilitadas porque caso eu queira executar o GNOME por conta de algum fallback, eu consigo executar o GNOME. Mas eu já tô utilizando aí um Tiling Window Manager tanto no Mac, eu tô utilizando o Aerospace, quanto no Linux, eu tô tentando pegar e acostumar com o uso do i3 para eu tentar realmente tirar menos a minha mão do teclado, passar a mão entre o teclado e mouse. Tá, se eu pegar aqui na minha máquina e der um login aqui, digitar aqui a minha senha, né? Vocês vão ver que ele vai logar aqui no GNOME e aí a gente vai ter aqui o nosso GNOME recém-instalado, tá bom? Com todas as aplicações que eu já instalei anteriormente, como por exemplo o Kit está instalado aqui. Se eu executar o Kit, vocês vão ver aqui que o meu terminal tá certinho. Ele vai instalar aqui o Power Level 10K. Se eu maximizar aqui agora, vocês vão ver que tá tudo certinho, da mesma maneira que eu tinha lá no meu Mac. Só que a diferença é que no Mac eu tinha, se eu for aqui no meu Mac só para mostrar para vocês, ele mostra aqui uma maçãzinha, né? Pra eu saber que eu tô no meu Mac e aqui tem o meu Virtual Environment e no meu Linux eu tenho aqui, na verdade, só o símbolo do Arch Linux para eu saber em qual máquina eu tô, caso eu precise, tudo bem? Isso daqui é uma coisa muito legal que já está configurado com tudo, já está utilizando o meu tema do Catputin, já tem todos os binários que eu preciso e que eu determinei lá na instalação. Posso ver aqui também que eu tenho o meu Firefox, tá aqui também instalado, lógico, não está configurado porque eu preciso fazer login nele. Tenho aqui também o uLauncher, que é o launcher que eu utilizo aqui, caso eu vá utilizar o i3. Basicamente é um software que parece um pouco com o Spotlight do Mac. Então aqui dentro eu posso digitar qualquer coisa. Se eu quiser abrir um Google, eu digito um G e posso pesquisar, por exemplo, por Arch Linux. Vai abrir o meu navegador, já com a pesquisa aqui que eu selecionei. Eu posso também utilizar o uLauncher para abrir algumas aplicações, caso eu queira. No caso aqui, como eu estou utilizando uma VM e os atalhos eles são basicamente os mesmos dos atalhos que eu uso com o meu Aerospace, se eu executar os atalhos aqui no meu teclado, eu não vou conseguir acessar esse tipo de coisa, mas a ideia é ter esse desktop para caso você utilize aí na sua máquina, né? Então se eu for aqui, por exemplo, e abrir aqui o uLauncher por aqui, né? Eu consigo nas configurações dele alterar algumas coisas. Ele também, inclusive, está utilizando o tema do Catputin, que eu também configurei isso. Eu posso selecionar aqui uma hotkey que vai chamar ele, o padrão aqui é o Ctrl Space. Eu posso falar aqui para ele renderizar em todos os monitores, no monitor padrão, ou só no monitor que tem o ponteiro do mouse, caso eu tenha múltiplos monitores. Tem aqui algumas outras preferências, tem aqui alguns atalhos que eu posso configurar, né? Entre várias outras coisas, tá bom? Então ele tá aqui tudo certinho. Mas esse não era o assunto do vídeo. Eu vou pegar aqui e vou fazer um logoff. Eu não vou executar nada aqui na interface gráfica dele. E aí o que eu quero mostrar para vocês é como que eu executo aqui o meu ambiente de desenvolvimento. Se eu for agora no meu terminal e fizer um SSH no meu Arch Dev Machine, eu vou ter um visual totalmente diferente, porque eu configurei, assim que eu cair numa conexão SSH dessa máquina, ele já vai verificar se existe uma seção do Tmux, senão ele já vai abrir uma seção do Tmux e vai estar tudo já configurado para mim. Então se eu der um SSH nela agora, vocês vão ver que ele vai aparecer o login e logo em seguida ele já vai chamar aqui a interface do Tmux com tudo configurado, tá? Inclusive os meus shortcuts. Posso executar aqui um prefixo com o aspas para fazer o split aqui da minha janela. Posso fazer tudo o que eu fazia com o meu Tmux, porque está tudo configurado. Inclusive quando eu aperto aqui o meu prefixo, aqui em cima vocês vão ver que ele muda de cor, tá vendo? Ele muda de cor aqui para o vermelho. Então tá tudo configurado da maneira que eu gostaria. Inclusive, por exemplo, eu instalei um binário chamado Bashtop. Se eu executar aqui o Bashtop, esse Bashtop também já está vindo com o tema do Catputin. Tudo já pré-configurado, ou seja, eu não preciso fazer mais nada, a máquina está pronta para eu trabalhar. Se eu sair aqui do meu Bashtop e executar, por exemplo, um git config, se eu não me engano, é show, git config show, é isso? Não, deixa eu verificar aqui porque eu não lembro o comando. Git config e a opção é, se eu não me engano, list? Menos list, talvez? Isso, menos list. Vocês vão ver agora que também tudo que eu configurei lá, ele já está configurando aqui, né? Configurou aqui o meu Core Editor como NVIM, configurou aqui o meu e-mail, o meu usuário, configurou tudo certinho. Ele criou também alguns aliases. Se eu digitar aqui alias, ele vai mostrar aqui todos os alias que eu tenho configurado, como por exemplo, um grep no Vim. Vocês vão ver que eu tenho aqui, por exemplo, esse alias chamado nvim-sync, tá? E esse comando aqui é um comando que eu criei só para ele fazer o sync. Ele vai pegar lá, vai entrar dentro do nvim e vai executar lá o download dos plugins e atualizações. No caso, pessoal, aqui nessa máquina, eu não sei ainda qual é o problema que eu tô tendo aqui na minha rede, eu preciso debugar depois, mas quando eu executo o nvim, tem algumas coisas que ele não consegue clonar, ele dá aqui could not resolve github.com. Então, o que acontece é, às vezes eu preciso abrir o nvim mais de uma vez para ele ficar com todos os plugins instalados. Isso é um bug que também eu tô querendo pegar aqui e resolver, mas vou esperar só concluir isso daqui. Pronto, pessoal, aqui eu já concluí aqui a execução do meu nvim sync, lembrando que o meu nvim sync é basicamente esse comando aqui, ele executa o nvim em headless e aí faz o
sync do LazyVim. Então se eu der aqui um Vim agora, ele vai abrir o meu NeoVim e vocês vão ver que ele está tudo instalado praticamente. Ele está só terminando aqui de fazer alguns syncs com algumas coisas. Está instalando ali o Language Server do Terraform, está instalando ali o TreeSeater, está instalando ali o resto dos pacotes que faltaram. Mas eu não precisei vir aqui e fazer nenhum clone do meu .files, porque ele já fez isso, já linkou e já fez toda a instalação aí dos pacotes. Inclusive eu já consigo navegar aqui no meu NVim. Eu posso ver aqui, por exemplo, indo aqui em config, eu já tenho todos os meus .files aqui da maneira correta. Tá tudo certinho aqui, tudo configurado para mim. Então, tudo show de bola, tá? Se eu der um ls aqui no ponto .config, por exemplo, vocês vão ver que eu tenho aqui várias coisas já prontas, né? Então tem ali o meu .files, que é essa pasta aqui. Se eu der um ls-l no .files, vocês vão ver aqui que ele fez o download aqui do meu repositório. Inclusive, eu acho que tem uma coisa legal que eu posso mostrar para vocês. Se eu acessar aqui o meu .files, vocês vão ver que ele já está configurado certinho aqui, dizendo aqui que é o tô na branch main, tô aqui no .files, e a minha máquina aqui é a ArcDev Machine. Uma outra coisa que eu estou utilizando bastante é o LazyGit. Só que o LazyGit, a ideia é para você ser preguiçoso, né? Então, assim, digitar LazyGit gasta um pouco de energia. Então, eu criei um alias também chamado LG, e quando eu dou LG, eu acesso o LazyGit, por exemplo. Uma outra coisa legal para mostrar para vocês é que, como eu estou fazendo forward do meu SSH agent, SSH add -L, vocês vão ver que ele vai mostrar aqui a minha chave pública, ou seja, ele está enviando aqui o meu agente SSH. Isso funciona da seguinte maneira, posso trazer esse assunto no vídeo depois se vocês quiserem, mas basicamente lá no TMP ele cria esse arquivo SSH auth sock, e esse arquivo SSH auth sock é basicamente aí o agent enviado aqui da minha máquina para essa máquina remota, tá bom? Então aqui basicamente eu tenho tudo certinho, minha máquina está funcionando, tenho aqui o IASE configurado, posso aqui navegar entre os arquivos, posso abrir eles aqui com o meu NeoVim, tenho o syntax highlighting aqui tudo certinho, posso fazer aqui basicamente tudo que eu fazia na minha máquina, porque tá tudo certo aqui, tudo configurado, e eu não preciso me preocupar com nada, né? Os arquivos aqui estão todos com a sintaxe que ele deveria, né? No caso, os arquivos Lua, por exemplo, os arquivos aqui .sh, né? Por exemplo, eu tenho aqui uns scripts, eu tenho aqui os meus arquivos .ini, eu tenho aqui também, por exemplo, a configuração do meu Ghost, eu tenho a configuração do Alacrity, mesmo que eu não esteja utilizando, eu tenho a configuração do Kit, dizendo aqui o tema, dizendo a configuração, e tá tudo aqui certinho, já configurado, sem eu precisar me preocupar em parametrizar minha máquina. Isso garante com que sempre que eu instale uma máquina nova, eu tenha o mesmo parâmetro. Ou seja, se eu trocar de emprego, eu posso simplesmente pegar e eu vou ter tudo certinho, tudo configurado, tá? Então eu tenho aqui diversas ferramentas já instaladas e tudo pronto aqui para eu trabalhar. E essa máquina aqui está maravilhosa. Uma outra coisa legal, pessoal, que como eu estou usando Tmux, eu vou só abrir aqui uma nova aba, vou dar aqui um ping no google.com, por exemplo, tá bom? E vou deixar aqui nessa janela de cima aqui sei lá, um vim no main.tf, por exemplo, tá? Vou criar aqui um resource, sei lá, vou chamar aqui de local file e vou deixar esse local file chamado de YouTube. Não estou lembrando a sintaxe correta do local file, mas eu vou dizer aqui dest, sei lá, vai ser pathmodule / YouTube, por exemplo, tá? Só para deixar esse arquivo aqui aberto, vou deixar ele aqui em modo de edição ainda. E vamos dizer que eu perca a conexão com essa máquina minha. O que vai acontecer é, eu vou cair fora do meu Tmux e aí eu volto para minha máquina. E aí o legal dessa minha máquina de desenvolvimento é, eu posso sair de um lugar para o outro, eu posso sair da minha casa, posso sair da VPN, posso trabalhar no meu trabalho. E aí quando eu dou SSH nessa máquina, ele cai exatamente no ponto que eu estava antes e nada é fechado. Isso daí é um dos benefícios do Tmux. Então, pessoal, essa era a ideia do vídeo de hoje, trazer aí para vocês como que eu configuro a minha máquina de trabalho, né, meu Workbox. Acho que isso é um conteúdo muito interessante, mesmo que você não utilize Arch Linux, eu acho que isso pode talvez te inspirar a criar a sua própria playbook, seja para o seu Ubuntu, seja para o seu Debian, seu Fedora, seu Manjaro, ou até mesmo o seu MacBook ou Windows, né, por que não? É uma maneira de você garantir aí a padronização da sua máquina, que tudo seja instalado aí, esteja pronto para você trabalhar. No meu caso, se o meu notebook queimar, se minha máquina virtual queimar, em meia hora eu tenho uma máquina totalmente configurada e pronto para trabalhar, sem precisar me preocupar em se o pacote X ou Y está instalado, porque eu vou atualizando aí essa playbook à medida de que eu instalo uma aplicação. Isso garante aí que eu utilize o meu tempo de uma maneira mais inteligente. Uma outra coisa que eu estou pensando em fazer aqui é pegar o meu computador, que eu já não estou ligando ele há algum tempo, eu estou utilizando bastante meu MacBook, é pegar esse computador meu aqui agora e reinstalar ele utilizando essa minha playbook, inclusive. E aí sim eu vou conseguir navegar utilizando o i3, utilizando aí o GNOME e tudo mais. Eu não sei ainda quando eu vou fazer isso. Posso talvez fazer isso numa live, caso vocês queiram bater um papo. Eu posso abrir uma live, a gente vai fazendo a instalação aqui, vai trocando ideia, vocês podem fazer algumas perguntas que vocês queiram. Não sei ainda se eu vou fazer isso ou não. Se vocês acharem que é legal isso, deixa nos comentários aí, a gente pode planejar isso. Mas a ideia do vídeo era basicamente essa. Espero que vocês tenham gostado e até mais.